o maior mistério por trás da transformação mais amada de Dragon Ball. O que aconteceu com as sobrancelhas do Super Saiyajin 3? Existe um mistério muito grande a respeito de uma das transformações do Goku. Talvez um dos mistérios de Dragon Ball, que assola a mente de todos os fãs da obra. Por que diabos o Super Saiyajin 3 não tem sobrancelhas? Eu sei, quando você escuta esse tipo de pergunta pela primeira vez, parece uma questão completamente idiota em sem relevância, certo? Eu confesso que eu pensaria a mesma coisa igual a você. Mas se você pensar 5 minutos sobre essa questão, vai ver que esse detalhe é realmente um mistério muito grande na aparência do Super Saiyajin 3. E nesse vídeo você vai entender o porquê. Então fica com a gente até o final que você vai entender tudo. Vamos contextualizar da forma certa todas as mudanças nas aparências das transformações do Goku até a chegada no Super Saiyajin 3. No Super Saiyajin, na primeira vez que os vemos, nós vemos ele com o seu cabelo loiro clássico, certo? E com uma grande hipertrofia muscular, que depois se mostrou não ser de fato a forma base do Super Saiyajin, já que nas transformações posteriores, Goku teve alteração na cor do seu cabelo, mas não teve uma diferença muito grande na sua massa muscular. Então o destaque dessa mudança é a sua cor do cabelo principalmente. Depois nós temos as subtransformações, Super Saiyajin de primeiro, segundo e terceiro grau, que apesar de serem de certa forma mutações do Super Saiyajin, caso você não se lembre bem, essas mutações foram apresentadas em Dragon Ball Z, recebendo nomes como Super Vegeta e coisas assim, e elas não deixam de ser o Super Saiyajin 1, tendo como suas principais mudanças a massa muscular, o volume do cabelo e a espetabilidade do cabelo. E sim, eu acabei de inventar essa palavra, mas ela é perfeita para explicar que o cabelo fica cada vez mais espetado a cada grau de subtransformação. Depois nós temos o Super Saiyajin 2, que deixa os músculos mais definidos e trincados. Tem uma pequena e quase imperceptível mudança no volume do cabelo do Super Saiyajin 1 e pequenos raios que surgem ao redor da sua aura Saiyajin, mas ainda assim, a aparência mantém os traços visuais praticamente inalterados e as sobrancelhas ficam no mesmo lugar de sempre, e o usuário da transformação também fica com um aspecto mais agressivo. Tanto é que o Gohan, quando alcançou temporariamente essa transformação na Sala do Tempo, mesmo apenas treinando com seu pai, já ficou com uma cara de psicopata pronto para deitar o Goku na porrada. E como o Goku mesmo disse, abre aspas, seu poder supera o meu com facilidade. Então a gente sabe que o Kakaroto não teria chance contra o Goku Mirim. E até se formos nas transformações posteriores, como por exemplo o Super Saiyajin God, que reduz consideravelmente a massa muscular do usuário da transformação, fazendo até com que ele pareça mais fraco do que antes, ainda assim, se mantém os traços visuais quase inalterados, com a exceção da cor do cabelo, que mudou para um vermelho meio rosado. Mas mesmo com uma transformação divina, sua aparência facial não teve praticamente nenhuma mudança. E até no Super Saiyajin 4, que sim, não é uma transformação canônica, pode ser usado como um ótimo exemplo, porque temos uma grotesca mudança corporal, principalmente pro Goku, que mesmo estando no corpo de uma criança, retornou à sua forma adulta, com os pelos cobrindo 80% do seu corpo. Além do retorno da sua cauda Saiyajin, seu cabelo também aumentou de tamanho, mas manteve a cor de sempre, e ainda assim, suas sobrancelhas estavam do mesmo jeito. Se a gente for ainda mais longe, no Super Saiyajin Blue, por exemplo, que mesmo sendo uma cópia do Super Saiyajin com o azul ciano, também pode ser um belo alvo da nossa análise, porque teoricamente, o Super Saiyajin Blue deveria ser o auge do Ki divino. Afinal, estamos falando do Super Saiyajin God upado com a forma Super Saiyajin, e mesmo assim, tudo que temos é uma alteração da cor do cabelo e das sobrancelhas. Portanto, segue sem absolutamente nenhuma mudança facial. Existe uma suposta exceção de um Super Saiyajin 3 que não teve realmente uma mudança facial, mantendo seu rosto e as sobrancelhas do mesmo jeito que eram antes da transformação. Esse personagem apareceu em uma atração cinematográfica chamada Dragon Ball The Real 4D in Super Tenkaichi Budokai. Basicamente é uma atração em 4D que monta um confronto entre Goku e Broly divino durante um torneio de artes marciais. E quando a gente observa bem, mesmo que oficialmente não seja uma transformação Super Saiyajin, tem exatamente as mesmas características de um Super Saiyajin 3, exceto pelas suas sobrancelhas, que se mantêm no mesmo lugar. Mas por não ser uma transformação canônica, a gente não pode levar isso tanto em consideração. Mas aqui fica essa menção honrosa dessa curiosidade. O que eu quero dizer com tudo isso é, mesmo com inúmeras transformações, algumas com o Ki divino, outras que nem chegam a ser canônicas, apenas o Super Saiyajin 3, dentre todas elas, teve suas sobrancelhas retiradas. E mesmo o Super Saiyajin 4, que também faz o cabelo crescer
exponencialmente, não chegou a ter essa mudança facial. Então, qual seria a razão por trás disso? Será que o Toriyama, aleatoriamente, teve uma epifania e decidiu alterar o visual da face em uma única transformação? E talvez pudesse até ser isso, mas se tivesse sido, teríamos visto algo parecido nas transformações posteriores. Pelo menos algo parecido, mas como eu mostrei agora há pouco, não foi isso que aconteceu. Bom, de todas essas transformações que eu citei, eu acabei deixando uma de fora, mas ela também é uma transformação Saiyajin que muda grotescamente a aparência de quem a usar, e igual ao Super Saiyajin 3, remove as sobrancelhas, no caso, o Ozaru. Pois é, a primeira transformação da história dos Saiyajins possui essa grande semelhança com o Super Saiyajin 3, e eu tenho certeza que você nunca reparou nisso. Mas você deve estar pensando, Shinobi 99, seu burro, o Ozaru afeta totalmente a aparência do Saiyajin, tirar a sobrancelhas é consequência natural, que também não possui relevância nenhuma ou qualquer tipo de ligação, mas você não poderia estar mais errado. Isso está diretamente ligado a uma coisa que acontece na primeira vez que o Goku se transforma em Super Saiyajin 3, mostrando que existe uma ligação intrínseca entre o Super Saiyajin 3 e a forma Ozaru, maior do que todas as outras transformações canônicas. É difícil achar um app para assistir seus animes, séries e filmes favoritos? Calma, eu tenho uma solução que vai trazer qualidade, conforto e muita variedade. Tudo isso na sua Smart TV, ou melhor ainda, na palma da sua mão. Eu tô falando do YouCine, um app incrível que tem uma quantidade infinita de animes, séries, filmes, jogos de times de futebol do mundo todo ao vivo e muito mais. Tem Dragon Ball completinho no app? Com certeza tem. Tem de tudo e tem todo o conteúdo de Dragon Ball que você possa assistir. Tem até Dragon Ball Heroes. No primeiro link da descrição vai estar o link do app para você baixar YouCine. Durante a primeira transformação do Goku em Super Saiyajin 3, junto com todas as alterações climáticas e a trilha sonora épica, são mostrados alguns quadros das formas do Goku, sendo elas o Ozaru, que retrocede até o estágio mais infantil do Kakaroto, mas quando vemos isso pela primeira vez, a nossa ideia é que é apenas uma jogada nostálgica, uma tentativa de aquecer nossos corações, nos fazendo lembrar da primeira transformação do Goku, uma tática muito bem executada. Aliás, porque a maioria das pessoas nem gasta 30 segundos da sua vida para de alguma forma tentar correlacionar esses dois painéis com a transformação que acontece na frente dos nossos olhos. Mas meus amigos, os painéis mostrando o Ozaru definitivamente não estão ali à toa. Eles significam algo muito relevante para essa transformação, algo que vocês vão entender agora. Se vocês separarem, o desaparecimento das sobrancelhas não foi a única mudança na aparência do Super Saiyajin 3. Assim como na forma do grande macaco, a mandíbula fica muito mais proeminente, o que dá um aspecto de agressividade muito maior para o usuário da transformação. No caso do Goku, o que inclusive tem um real princípio científico, tanto para os animais quanto para os humanos. Quando os humanos primitivos precisavam lutar pela sua vida diariamente, comer carne crua e coisas do gênero, sua mandíbula era mais proeminente e seu rosto mais bruto, certo? E conforme a vida foi ficando mais confortável para nós, nossos rostos foram ficando menos brutos e a nossa mandíbula mais recuada, simplesmente porque já não necessitávamos mais usar a mandíbula dessa forma. Um grande erro que as pessoas cometem quando falam a respeito da teoria da evolução é achar que a teoria diz que nós viemos dos macacos, mas não é bem assim. A teoria da evolução defende a ideia de que nós viemos do mesmo ancestral, que seguiu dois caminhos evolutivos diferentes. O ser humano, que por conta da mudança visual no seu estilo de vida, desenvolveu um cérebro racional, o que causou uma mudança na sua estrutura física com o passar do tempo. Então os macacos, por não terem passado pelo mesmo processo evolutivo que nós, não desenvolveram um cérebro racional. Por isso eles mantêm o cérebro primitivo e a estrutura física mais selvagem. E como isso se conecta com Dragon Ball? Bom, na enciclopédia Dragon Ball GT Perfect Files, que foi lançada pela Shueisha, destinado a responder às pontas soltas de Dragon Ball GT, existe a especulação de que, originalmente, os Saiyajins só conseguiam viver na forma Ozaru, como grandes macacos, e conforme foram ganhando inteligência, desenvolvendo seu cérebro e mudando seu estilo de vida, eles começaram a desenvolver a sua forma humanoide. Então, podemos considerar que os Saiyajins passaram basicamente pelo mesmo processo evolutivo que os humanos. Afinal, a aparência dos dois não é muito diferente, então isso não é um grande absurdo. Então, voltando para a pergunta principal, por que o Super Saiyajin 3 não tem sobrancelhas? Como podemos observar na primeira transformação, o Super Saiyajin 3 seria uma forma que busca o equilíbrio entre a agressividade e o poder absurdo da forma primata, mas com uma sanidade humanoide. Então, canonicamente falando, o Super Saiyajin 3 seria o equilíbrio perfeito entre a forma Ozaru e a forma Super Saiyajin. E isso é evidenciado pela sua mandíbula e pelo desaparecimento das suas sobrancelhas.